Sociedade, Educação e Cultura. Unidade 3, Tópico 3. BNCC, Ciências Humanas e Sociais. Estrutura da BNCC. O documento da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, estabelece um conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, em conformidade com o Plano Nacional de Educação, PNE. Ele visa assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes, além de integrar e alinhar políticas educacionais federais, estaduais e municipais, influenciando diretamente a formação de professores, avaliações, elaboração de materiais pedagógicos e infraestrutura escolar. A BNCC para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental foi homologada em 2017, enquanto a do ensino médio foi homologada em 2018. Esse documento é fundamental para a formação humana e social dos alunos, sendo uma ferramenta que busca humanizar os indivíduos por meio da educação e de suas interações com o mundo do trabalho e a sociedade. Assim, sua compreensão e estudo são essenciais para todos os setores da sociedade. A BNCC define as aprendizagens essenciais que devem ser contempladas nos currículos das escolas, garantindo uma formação integral dos alunos, preparando-os para os desafios da vida. A estrutura da BNCC é organizada em torno de competências e habilidades. Competências são definidas como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver situações complexas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. As habilidades, por sua vez, são aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas nos diferentes contextos escolares. As competências gerais da BNCC são 10 e abordam todas as dimensões do ser humano: cognitiva, física, social, emocional e cultural, devendo ser trabalhadas de forma integrada ao longo de toda a educação básica. O desenvolvimento dessas competências está articulado com as habilidades específicas dos componentes curriculares e deve ser promovido não apenas em sala de aula, mas em todo o ambiente escolar. As 10 competências gerais incluem 1. Conhecimento, que abrange o desenvolvimento de um repertório sobre o mundo, com base nos conhecimentos produzidos pela humanidade. 2. Pensamento científico, crítico e criativo, que visa a capacidade de elaborar hipóteses, investigar e usar a criatividade na resolução de problemas. 3. Repertório cultural, que incentiva a participação e expressão por meio das artes. 4. Comunicação, que busca desenvolver a habilidade de usar diferentes linguagens para interagir de forma eficaz. 5. Cultura digital, que promove o uso ético e responsável da tecnologia. 6. Trabalho e projeto de vida, que capacita o aluno a gerir sua vida pessoal e profissional, com disciplina e resiliência. 7. Argumentação, que incentiva a prática de formular e defender ideias com embasamento. 8. Autoconhecimento e autocuidado, que foca no bem-estar físico e emocional, além do desenvolvimento da autocrítica e apreciação de si. 9. Empatia e cooperação, que trabalha a capacidade de se colocar no lugar do outro e cooperar de forma respeitosa. E 10. Responsabilidade e cidadania, que trata do desenvolvimento ético e sustentável, promovendo a inclusão e a participação democrática. Essas competências visam promover uma formação mais ampla e integral dos alunos, indo além da simples transmissão de conteúdos teóricos. O objetivo é preparar os estudantes para a vida em sociedade, capacitando-os a resolver problemas de forma criativa e responsável, e a contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e democrática. A BNCC serve como norteadora para os currículos de todas as escolas do país, públicas e privadas, propondo uma educação que visa a formação completa do ser humano em todas as suas dimensões.
BNCC e a educação básica. A educação infantil, sendo a primeira etapa da educação básica, é essencial para o início do processo educacional. Nesta fase, as crianças ingressam na creche ou pré-escola, marcando muitas vezes a primeira separação dos vínculos familiares. A prática educacional nesta etapa está baseada na integração de cuidar e educar, promovendo o desenvolvimento da criança em vários aspectos como socialização, autonomia e comunicação. A parceria entre a escola e a família é crucial para potencializar essas aprendizagens. As práticas pedagógicas nesse contexto visam ampliar o repertório de experiências e conhecimentos das crianças, atuando de maneira complementar à educação familiar. A proposta é que as creches e pré-escolas proporcionem um ambiente onde as crianças possam conviver, brincar, participar e explorar o mundo ao seu redor de forma ativa. O desenvolvimento da identidade pessoal, social e cultural também é parte desse processo, com foco em construir uma imagem positiva de si mesmas e de seus grupos de pertencimento. O ensino fundamental, com duração de 9 anos, abrange estudantes dos 6 aos 14 anos, fase marcada por mudanças significativas. Essas mudanças trazem desafios na elaboração de currículos que acompanhem o desenvolvimento físico, emocional e social dos alunos. O currículo desta etapa é dividido em 2 momentos, os anos iniciais e os anos finais, cada um com suas peculiaridades e desafios próprios. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o foco está na consolidação das aprendizagens anteriores, ao mesmo tempo em que se busca ampliar a experiência estética e intercultural das crianças. O processo de aprendizagem envolve tanto os interesses e expectativas dos alunos quanto as necessidades de aquisição de novos conhecimentos. Já nos anos finais, os estudantes enfrentam desafios de maior complexidade, principalmente devido à necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas organizacionais dos conhecimentos específicos das áreas. Nesse sentido, o fortalecimento da autonomia dos adolescentes e a interação crítica com diferentes fontes de informação são essenciais. O ensino médio, por sua vez, é a última etapa da educação básica, que visa preparar os alunos tanto para o mercado de trabalho quanto para a vida cidadã. Apesar de ser um direito garantido a todos, essa etapa ainda apresenta desafios no que diz respeito à permanência e à qualidade da aprendizagem dos estudantes. Diante das rápidas mudanças tecnológicas e sociais, o ensino médio deve estar atento às demandas e aspirações dos jovens, oferecendo uma formação integral que considere a diversidade de contextos e experiências vivenciadas por eles. O reconhecimento da juventude como uma fase distinta e plural é fundamental para a organização curricular do ensino médio. Esse período não deve ser visto apenas como uma transição para a vida adulta, mas como uma etapa em que os jovens são sujeitos ativos de suas realidades, com múltiplas culturas e experiências. A escola, nesse contexto, deve ser um espaço que acolha as diferenças e promova o protagonismo dos alunos em seu próprio processo de escolarização. A formação de jovens no ensino médio precisa estar alinhada com suas trajetórias de vida, permitindo-lhes desenvolver um projeto de vida coerente com seus objetivos pessoais, profissionais e sociais. Isso envolve não só a preparação para o mundo do trabalho, mas também a promoção de escolhas de vida saudáveis, sustentáveis e éticas. As escolas têm a responsabilidade de proporcionar um ambiente que estimule a reflexão crítica, a criatividade e a responsabilidade, preparando os estudantes para os desafios da contemporaneidade. O ensino médio deve ainda garantir a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores, possibilitando aos estudantes prosseguir seus estudos caso desejem, ou se preparar para o ingresso no mercado de trabalho. Além disso, é necessário que a escola esteja comprometida em oferecer uma educação que faça sentido para os estudantes, conectando as aprendizagens com a realidade e os contextos em que eles vivem. É essencial que os estudantes sejam protagonistas de seu próprio aprendizado, desenvolvendo capacidades como abstração, reflexão, interpretação e proposição. Essas habilidades são fundamentais para que possam atuar de forma autônoma, tanto no campo profissional quanto no pessoal. O papel da escola, portanto, é valorizar os diversos papéis sociais desempenhados pelos jovens, ajudando-os a construir sua identidade e a definir seu projeto de vida. A escola também deve garantir momentos e espaços para que os estudantes reflitam sobre suas experiências e aprendizagens,
promovendo uma atitude de confiança em relação à sua capacidade de aprender e lidar com os desafios do futuro. A colaboração e o trabalho em equipe são igualmente importantes, desenvolvendo nos estudantes a habilidade de aprender com seus pares e enfrentar, de forma coletiva, os desafios da comunidade e da sociedade em geral. Essas experiências educativas visam preparar os jovens para o exercício pleno da cidadania e para uma inserção crítica no mundo do trabalho. Contudo, isso não deve ser confundido com uma profissionalização precoce. O objetivo é garantir que os estudantes tenham uma formação que lhes permita atuar de maneira ética e consciente nas mais diversas esferas da vida. Ao promover o protagonismo juvenil e estimular uma atitude de investigação e intervenção no mundo, a escola ajuda a formar indivíduos capazes de lidar com os problemas legados pelas gerações anteriores e abertos a criar novas soluções. O papel do ensino médio no mundo contemporâneo é, portanto, formar jovens críticos, criativos e responsáveis, capazes de tomar decisões fundamentadas e de enfrentar os desafios sociais, econômicos e ambientais da atualidade. Para isso, é necessário que a escola se comprometa com uma educação que valorize a diversidade e que ofereça aos estudantes as ferramentas necessárias para que possam construir seu próprio caminho e contribuir para a transformação social. BNCC. Humanidade e Sociedade. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, composta por disciplinas como Filosofia, Geografia, História e Sociologia, busca proporcionar uma formação ética fundamentada em princípios de justiça, solidariedade, autonomia e respeito às diferenças e aos direitos humanos. No ensino fundamental, a proposta da BNCC foca no desenvolvimento da consciência individual e coletiva, reconhecendo a diversidade cultural, social e histórica. É fundamental que os alunos compreendam conceitos relacionados à temporalidade, espacialidade, diversidade e organização social, além de explorar questões como produção, trabalho e poder. No ensino médio, o aprofundamento desse conhecimento é promovido pela ampliação da capacidade cognitiva dos estudantes, permitindo a articulação de informações mais complexas. A BNCC visa desenvolver habilidades de diálogo e aceitação da alteridade, capacitando os jovens a interagir com diferentes culturas e a adotar uma postura ética em sociedade. Os estudantes devem aprender a selecionar, organizar, analisar e interpretar dados, além de construir hipóteses e argumentos com base em fontes confiáveis. Essas habilidades são essenciais tanto para o diálogo quanto para a investigação científica. A BNCC também destaca a importância da análise crítica das novas tecnologias, que influenciam as relações sociais, de modo a garantir que os estudantes façam uso consciente desses recursos. Além disso, incentiva o protagonismo juvenil, promovendo o uso de diferentes linguagens e metodologias, como trabalhos de campo, entrevistas e observações, para a resolução de problemas. O currículo das ciências humanas no ensino médio organiza-se em torno de categorias fundamentais para a formação dos alunos: tempo e espaço, territórios e fronteiras, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, e política e trabalho. Cada uma dessas categorias é abordada com base nas especificidades regionais do Brasil, estimulando a compreensão das transformações históricas e sociais. O estudo das categorias de tempo e espaço é essencial para a compreensão de contextos históricos e sociais. A análise de acontecimentos e processos históricos, marcada por continuidades, mudanças e rupturas, torna possível identificar semelhanças e diferenças entre sociedades ao longo do tempo. Além disso, as relações entre indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética são centrais para a constituição das ciências humanas. O indivíduo, ao interagir com a natureza e a sociedade, transforma seu entorno e produz conhecimento, o que reflete as tradições culturais e os modos de organização social de diferentes grupos. As categorias de território e fronteira também são amplamente exploradas, especialmente no que diz respeito às disputas e conflitos históricos. O território, além de ser suporte para nações e estados, está associado a questões de poder, administração e soberania. As fronteiras culturais, por sua vez, são porosas e móveis, sendo reconfiguradas constantemente pelas interações sociais.
A análise das relações entre indivíduos, territórios e fronteiras no ensino médio busca desenvolver a compreensão crítica dos estudantes sobre os processos identitários e suas implicações no contexto global. Por fim, a BNCC das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas busca não apenas promover o entendimento teórico sobre as categorias estudadas, mas também fomentar o protagonismo dos estudantes na transformação de suas comunidades. Ao reconhecer a importância das tradições culturais e das práticas sociais, a proposta curricular incentiva a reflexão sobre o papel do ser humano no mundo e sua responsabilidade na construção de uma sociedade mais justa e sustentável. A relação do ser humano com a natureza é central nesse processo, pois envolve o reconhecimento da necessidade de preservação ambiental e da sustentabilidade do planeta, elementos cruciais para o desenvolvimento das futuras gerações. A cultura mediadora das transformações geradas pelos indivíduos abrange saberes, práticas e costumes de um grupo. É polissêmica, manifestando-se em códigos de comunicação, símbolos e artefatos que permeiam a vida social. Os indivíduos estão imersos em diversas culturas, sendo simultaneamente produtores e produtos das mudanças culturais e sociais. Na modernidade, a noção de indivíduo se complexificou devido às transformações nas relações sociais e na organização política. A sociedade capitalista, ao propor sujeitos iguais, também perpetua desigualdades. Estudantes de ciências humanas e sociais aplicadas devem identificar diferenças e semelhanças em seu próprio grupo, e em outros, além de dialogar com diferentes demandas políticas para superar preconceitos baseados em suas referências culturais. A validade de princípios universais também é questionada pelas ciências humanas, uma vez que os códigos que legitimam saberes variam conforme as épocas e sociedades. A discussão ética é crucial, baseada em conceitos como respeito, convivência e bem comum, essencial para a formação dos estudantes. A ética implica a compreensão dos direitos humanos e o respeito às diferenças entre povos, promovendo o convívio social e o respeito universal. Conhecer outras culturas depende da capacidade de questionar a si mesmo, processo fundamental na formação de sujeitos protagonistas tanto no conhecimento quanto na ação ética diante do mundo. A política e o trabalho, centrais nas ciências humanas, são mediadores das ações individuais e coletivas na sociedade. A política, entendida como ação na polis, trata de questões do bem comum, regimes políticos, poder e formas de organização social, desde a antiguidade até a contemporaneidade. No mundo moderno, a geopolítica destaca conflitos globais e locais, como a organização do Estado, sistemas de governo e poder, temas essenciais que são discutidos na educação básica e aprofundados no ensino médio. O trabalho, por sua vez, é abordado de várias formas, como virtude, mercadoria, meio de produção e alienação. Autores como Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim trouxeram diferentes perspectivas sobre o trabalho, seja como valor, racionalidade capitalista ou elemento de interação social. O uso de novas tecnologias transformou as relações de trabalho, ampliando a participação dos trabalhadores e diversificando as formas de produção e emprego, ao mesmo tempo em que a riqueza global e sua distribuição acentuam as desigualdades. O empreendedorismo individual cresce, assim como a importância da educação financeira e da compreensão do sistema monetário contemporâneo. O estudo dessas categorias no ensino médio deve capacitar os estudantes a compreender a diversidade de papéis sociais e mecanismos de atuação, além de identificar projetos políticos e econômicos em disputa. A convivência com diferentes visões de mundo favorece o desenvolvimento de habilidades como autocrítica, criatividade e sensibilidade, essenciais para a vida e o ambiente escolar. Essa ampliação da visão de mundo resulta em ganhos éticos, reforçando valores como liberdade, justiça social, pluralidade e solidariedade. Para garantir as aprendizagens essenciais nas ciências humanas e sociais aplicadas, é necessário que os jovens desenvolvam a capacidade de questionar suas certezas, compreendam a transitoriedade do conhecimento e busquem a ética em suas ações. O desenvolvimento dessas competências no ensino médio, articulado com as competências gerais da educação básica, deve preparar os estudantes para o exercício consciente de sua cidadania e para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Competências específicas de ciências humanas e sociais aplicadas ao ensino médio.
As competências desenvolvidas no ensino médio incluem a capacidade de analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais em diferentes contextos, utilizando abordagens científicas e tecnológicas para tomar decisões embasadas em argumentos sólidos. A formação de territórios e fronteiras, assim como as relações de poder entre Estados-nações, são discutidas com foco em suas implicações geopolíticas. Também é essencial compreender as interações entre sociedades e a natureza, propondo alternativas para práticas mais éticas e sustentáveis. Outro aspecto central é a análise das relações de produção, capital e trabalho, e seu impacto na formação das sociedades. O reconhecimento e combate às diversas formas de injustiça, preconceito e violência são promovidos por meio de princípios éticos e democráticos, com respeito aos direitos humanos. Incentiva-se, ainda, a participação crítica no debate público, exercendo a cidadania de forma consciente e responsável. No ensino médio, a construção do projeto de vida dos estudantes é fundamental, estimulando a autonomia e o protagonismo que foram desenvolvidos no ensino fundamental. O projeto de vida envolve a definição de metas pessoais e sociais que acompanham o crescimento da identidade dos jovens, influenciados por demandas culturais e sociais. A escola desempenha um papel crucial ao ajudar os estudantes a se reconhecerem como sujeitos ativos, capacitando-os para a participação social e promovendo o respeito à diversidade, o que contribui para o desenvolvimento pessoal e para a construção de um futuro mais inclusivo e consciente. Chegamos ao final do livro e da disciplina Sociedade, Educação e Cultura. Pedimos encarecidamente que se inscreva no canal e deixe um like, para que possamos crescer mais e trazer mais conteúdo aqui no YouTube. Bons estudos e até a próxima disciplina!